Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Entrevistas, personalidades, estilo e atitude. No Ponto a Ponto com Pete Búrigo. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc, Giasse Supermercados, Risovita, Gelox e Colégios Maristas. 17h46, estou de volta no nosso Ponto a Ponto desta quarta-feira. E até onde um escritor iria para encontrar inspiração? No livro que eu apresento para vocês agora, Sabrina Barlavento é uma famosa e premiada no circuito literário, mas segue assombrada por uma crítica negativa a respeito do seu trabalho. Desesperada para encontrar uma boa história, a autora aceita a proposta inusitada e até mesmo perigosa de Rafael Perso, um vigarista envolvido com narcotráfico, para se aventurar em um cemitério nazista abandonado. Que história é essa? Ives Tomazini, o responsável por Pulp a Brasiliana. É isso, Ives? Boa tarde. Oi, boa tarde, Pete. Tudo bem? Você explicou direitinho já. Tudo certo. Quem que é a Sabrina? Sabrina é fruto da sua imaginação? Ela é inspirada em alguma amiga? Conta pra gente. Olha, então, eu gosto de acreditar que ela existe em outra dimensão e a gente que é personagem dela, na verdade, né? Ela é uma mistura de várias pessoas que eu conheci ao longo da vida, mulheres fortes, assim, e teimosas, e eu olho a teimosia como uma coisa positiva, no caso, né? Pessoas que têm muita força de vontade e chegam a ignorar até a própria segurança para ir atrás do que quer, né? E tu sempre foi um apaixonado pela escrita, pela literatura? Olha, eu comecei a ler muito novinho, incentivado pelos meus pais, né? Eu cresci cercado de livros, de estantes cheias de livro e tal. E desde a adolescência eu escrevia, assim, contos e tal, poesias, sempre poesias, letras de música, tinha banda, né? Mas, assim, a partir dos 19 anos eu comecei a trabalhar assim, em off, né? Com literatura prosa, e desde então eu não parei mais. Inclusive, tu venceu concursos, né, com seus contos? Pois é, foi com a poesia, no caso. Eu peguei o segundo lugar, mas eu tô olhando pro troféu agora aqui. Tá tudo aí? Tá aqui na minha frente. O segundo lugar foi de poesia. Foi uma poesia, inclusive, que eu ganhei no concurso aí de Santa Catarina. Pois é, eu ia te perguntar. Tu ganhou aí, tu venceu em segundo lugar o primeiro prêmio literário professor Mário Carabajal de Poesias da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina com a poesia Galo. Mas exatamente. Hoje tu vive em Santos. Tu és natural de onde, exatamente? Então, eu sou aqui do litoral de São Paulo. Eu nasci numa cidade chamada São Vicente, que reclamam ser a primeira cidade do Brasil, e eu moro em Santos, que é uma cidade do lado, praticamente grudada, assim. E esse concurso, eu vi a oportunidade, a inscrição aberta na internet, e eu me inscrevi na ocasião. Isso foi em 2011, se não me engano. Então, quando eu ganhei em segundo lugar, realmente foi uma grata surpresa, assim. Eu guardo esse prêmio, até tem um trecho no livro, que a própria Sabrina, ela tem um prêmio, só que o dela bem em primeiro lugar e é gigante, né? A gente olha esses prêmios como se fosse uma âncora, assim, para aumentar a nossa confiança, pra gente lembrar que alguém acredita no nosso trabalho além da gente, né? Legal. E tu se formou em administração. Chegou a trabalhar em escritório, alguma coisa assim? Sim, trabalhei anos e anos. Eu trabalhei com importação, no caso. Como eu moro aqui do lado do Porto, né, o Porto Santista, eu trabalhava em escritório de importação, e na janela eu olhava os navios passando, né? E de repente eu joguei tudo para cima e fui trabalhar durante uns 3 anos embarcado, e já escrevia, né? E eu achei que isso seria um bom insumo, assim, para minha vida inteira como escritor, né? Graças aos navios da janela, né, Ives? Exatamente. E aí, nessa tua obra, tu mistura romance, tem ficção, porque tem também curiosidades históricas, certo? Tem bastante curiosidade histórica, assim. Eu fiz uma pesquisa, modéstia à parte, muito, muito profunda, tanto lendo, traduzindo documentos estrangeiros, e também em loco, né? Eu viajei para a Amazônia, num dos locais que eu pesquisei para escrever história. E, assim, muito do que aconteceu foi real, realmente, assim, no caso na parte, digamos assim, da narrativa, da parte histórica, e muita coisa real também da pessoal, que eu coloco no coração dos personagens, né? Muitos trechos, eu até mesmo hoje em dia leio, assim, emocionado, porque eu sei que são coisas reais que aconteceram, né? E aí tu misturou tudo nessa obra, né? Tem quantas páginas teu livro? Olha, ele tem 359 páginas. E isso é porque eu cortei bastante coisa. Eu tentei eu acho que escrever é você contar muito escrevendo pouco, sabe?
Então eu tentei, muita coisa que eu aprendi, que eu descobri, imagina quanta coisa que eu descobri pesquisando sobre esse Brasil, né? E eu acabei cortando, assim, para não ficar um livro tão, não parecia uma apostila, né, de escola. Então eu tento colocar as informações dentro de diálogos informais, com bastante humor, né? E esse título do livro nasce quando? Pulp à Brasiliana, por que esse nome? Então, pulp vem de pulp fiction, que é, traduzindo assim, ao pé da letra, é ficção de polpa, que é um tipo de literatura do começo do século XX, digamos, que era publicado a priori em revistas, né? E era um tipo de literatura menosprezada. Então, por exemplo, daí surgiu Tarzan, daí surgiu Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu, a obra do Lovecraft. E por mais que se tornassem clássicos no futuro, até hoje, na época eram tratados como coisas pequenas, menores. E essa escritora, a protagonista, a Sabrina, ela recebe uma crítica justamente sobre o livro que ela ganhou, o prêmio, né? E essa crítica chama a obra dela de ficção de polpa. Só que ela ama ficção de polpa, ela ama aventura. Então, o Pulp à Brasiliana é uma homenagem às aventuras clássicas, assim, é uma aventura escrita por alguém que ama aventura, com uma protagonista que ama aventura. Ela defende, então, tem trechos que chega a ser um ensaio, assim, falando por que o drama é tão levado a sério enquanto a aventura é tratada como pequena, sabe? Então, essa é a graça do livro. E como que o Ives lida com as críticas? Olha, eu acho que eu finjo que eu não ligo. eu finjo que não dou bola, mas me incomoda. Nossa, com certeza. Outro dia uma moça... Eu tô começando agora, né, assim, essa parte de lidar com isso. Eu escrevo há muito tempo, publiquei conto e tal, mas, por exemplo, acho que foi antes de ontem, eu vi que a moça deu nota 4, aí o máximo é 5 no caso. Quando eu olhei, eu falei, poxa, por que 4? que tirou essa estrelinha dela? Mas aí em off eu pensei, não, beleza, sou profissional, faço parte do trabalho. E é do ser humano, né, Ives? A gente fala, tá, mas por que não celebra o 4, que poderia ter sido 2 ou 3? Não, a gente fica pegado, por que ela não deu 5, né? Mas isso eu acho que é natural, né? A gente leva, uma vez eu li um livro chamado Monge Executivo, que fala que a gente leva, acho que 3 vezes mais em consideração coisas negativas do que positivas, né? É bem assim. E o que tu costumas ler? Olha, como o tipo de literatura que eu escrevo requer muita pesquisa, mesmo que eu trabalhe com fantasia, eu estou sempre lendo sobre mitologias, ou, por exemplo, que nem agora eu estava no final de semana lendo sobre viagem no tempo, né? Então, por quê? Mas, assim, do ponto de vista físico-científico. Mas para quê? Para escrever uma fantasia, um romance de entretenimento. Então, eu leio muita pesquisa. De romance, eu leio bastante, por exemplo, um autor que me inspira demais é o Ken Follett. Ele escreve sobre, por exemplo, o último livro dele agora que saiu chama Nunca. E por infeliz coincidência, trata-se sobre uma possível terceira guerra, né? Legal. Onde a gente encontra o Pulp à Brasiliana? Olha, a Pulp à Brasiliana vocês vão achar na Amazon, né? Tem outras plataformas também, mas eu creio que na Amazon seja bem fácil de encontrar, tanto em papel quanto em digital. E caso você queira, com uma dedicatória especial para você ou para dar de presente para alguém, pode chamar inbox no próprio Instagram, que eu vou ficar muito feliz em conversar com a pessoa ao longo da leitura, né? E cada vez fazendo mais amizades que gostem das mesmas coisas que eu gosto também. Passa o teu perfil então no Instagram. Olha, meu Instagram é @Ives_Tomazini, né? Ives é YVIS, Tomazini é com ZI e N no final. Sucesso, Ives, nessa obra e nas futuras aí, viu? Poxa, tomara que suas palavras voem ao vento e se espalhem. Eu conversei com o Ives Tomazini, ele que é escritor aí, formado em administração e autor do recente Pulp à Brasiliana. 5 minutinhos para as 6, eu vou pro intervalo e na sequência eu volto para entregar o ponto a ponto nas mãos do Ponto Final. E hoje tem jogo, tem um monte de coisa ainda para rolar aqui na Rádio Som Maior.